Algumas Lost Medias têm histórias muito interessantes, seja como elas foram perdidas, como foram feitas ou até como foram recuperadas. A história de hoje é de um curta de animação que demorou anos para ser recuperado. O que no início parecia ser apenas uma história de terror que alguém inventou e postou num fórum qualquer, se mostrou real e teve uma trajetória muito interessante até ser recuperado. Hoje vou contar a história de Clockman. Nossa história começa no dia 12 de janeiro de 2012 no fórum The Flood, que é uma seção para assuntos diversos do fórum da Band.net. O site da Band, aquela empresa de games que criou Halo e Destiny. Quem é mais gamer descolado aí vai saber. Nesse dia, o usuário Commander Santa criou um tópico falando que estava procurando sobre uma animação que ele tinha visto quando criança, durante a exibição de Pinwheel na Nickelodeon. Aqui no Brasil, esse programa não é muito conhecido, mas é muito popular nos Estados Unidos. Ele é tipo um Vila Sésamo, com várias sketches e tal, e ele também intercalava algumas animações no meio ali. E é um programa bastante antigo, para ser uma ideia, o primeiro episódio é de 79. Bem, voltando ao tópico do Commander Santa, ele dizia que se lembrava dessa animação que ele tinha visto e que o tinha assombrado por anos. Segundo ele, sempre que ele se lembrava daquilo, ele ficava extremamente assustado e amedrontado. Eu vou ler aqui parte do post dele que ele fala sobre isso. Essa animação foi aterrorizante para mim quando era criança. A cena ainda está gravada na minha mente, 28 anos depois. É a cena de um garoto dormindo em sua cama. Acima da cama havia um relógio. Todas as luzes estavam apagadas e estava muito escuro. De repente, o relógio começa a diminuir a velocidade e eventualmente ele para, à meia-noite. Nesse momento, um homem esverdeado ou azulado sai do relógio. O garoto acorda bem a tempo de ver esse homem vestido de preto o agarrar da cama e sequestrá-lo, carregando-o através de uma janela. O homem do relógio, ou Clockman, leva o garoto a um tipo de aventura aterrorizante e o leva de volta para sua cama antes do amanhecer. Eu me lembro de me sentir muito amedrontado enquanto assistia aquilo. O Clockman sequestrou o garoto e o levou a lugares que ele não queria ir. Eu não consigo me lembrar exatamente para onde, mas consigo me lembrar dele repetidamente pedindo para voltar para casa. O Clockman simplesmente o ignorava, como se não o escutasse. Ele continuava levando o garoto para vários lugares assustadores. Eu me lembro de ficar com medo pelo garoto e desejar que o Clockman o levasse de volta para casa. Bom, esse relato é realmente um pouco assustador e realmente parece ter saído de uma lenda urbana ou creepypasta. Vale lembrar que estamos em 2012, galera. No caso, a data do tópico, né? E aquelas creepypastas de episódios perdidos eram muito comuns nessa época. Episódio perdido do Bob Esponja, do Pokémon, Dragon Ball. Se você procurar aí creepypasta, Lost Episode, episódio perdido, você vai ver um monte dessa época. E muitos deles são bem parecidos entre si. Inclusive o Commander Santa, o autor do tópico, foi acusado de todo tipo de coisa por alguns usuários, né? Muitos diziam que ele estava inventando uma história para ganhar atenção, e alguns chegaram a dizer que ele estava tendo alucinações, né? Porque no post original ele chegou a dar detalhes da hora, né, que ele viu aquilo ali, e ele cita que ele estava com uma gripe muito forte, talvez até um pouco febril, e alguns usuários meio que pensaram, não, uma criança e com febre provavelmente teve alguma alucinação, algum sonho, né, estranho, e aí ele acha que foi uma animação que ele viu na Nickelodeon e tal. Bom, outros usuários já tiveram a reação contrária, acreditaram no Commander Santa, pois ele era um usuário bastante antigo no fórum e até respeitado. Não haveria motivos para ele querer chamar a atenção desse jeito, né, tão negativamente no caso, pois ele nunca se mostrou um troll de internet e não faria sentido ele se queimar por causa disso, né? Pô, se queimar só pra trollar a galera, imagina. O detalhe que fez toda a diferença para que a busca começasse a se afunilar, vamos dizer, ficar mais concentrada, foi justamente o fato do Commander Santa ter falado que ele viu no programa Pinwheel. O problema é que o programa teve 260 episódios de 1 hora cada. E fuçar cada episódio para encontrar isso seria algo muito demorado e difícil, pois muitos deles nem se encontram mais em lugar nenhum. E o Pinwheel não foi lançado em DVD nem VHS, nenhum tipo de home video. Até porque ele, vamos dizer que
frequentemente, como eu falei, passava animações, né, que provavelmente eram compradas de alguns outros estúdios. E talvez eles tivessem que renovar ou refazer o contrato para ter direito de relançar tudo aquilo ali em home video, no caso. Bom, inclusive, falando agora sobre o Commander Centa, ele postou até um desenho dele tentando retratar ali como era essa animação do Clockman, que ele acabou de descrever, né, para que as pessoas pudessem visualizar melhor e ajudá-la a procurar. Bom, mesmo com tudo isso, as pessoas não conseguiram achar nada. Alguns desenhos parecidos, né? Algumas coisas parecidas as pessoas postaram, mas nada era o Sandman de fato. E tudo ficou muito difícil, porque o cara tinha visto aquela animação apenas uma vez na vida, quando era criança, e ainda por cima estava bem doente. E então muitas das descrições que ele deu poderiam estar distorcidas. Por algum tempo a discussão ficou no ar e as buscas não deram em nada. Mas vamos avançar até o próximo acontecimento importante dessa história. O tópico do Commander Centa ficou bem popular no fórum da Band e não demorou para que as pessoas de outros lugares da internet ficassem sabendo do tópico e também começassem a se perguntar: será que essa animação existe de verdade? Como tudo que fica famoso na internet, as buscas pelo Clockman chegaram até a galera do 4chan, que acha que dispensa apresentações aqui. O próprio Commander Centa criou uma thread por lá, não sei, acho que é thread ou thread, não sei, para procurar ajuda e tentar achar a animação. Até que um dos usuários se diz lembrar do Clockman e postou um interessante relato. Eu vou falar, né, como é que foi o relato para você. Puta merda, eu me lembro dessa porra de desenho. Era com uma Claymation. Aqui eu vou fazer um parênteses, não é do relato, viu gente? Claymation é uma técnica de animação baseada em massinha de modelar ou algum material similar como argila ou barro. Era como uma Claymation com bonecos mal feitos e a animação era realmente travada. Começava com a mãe de um menino falando boa noite para ele e fechando a porta atrás dela, depois de desligar todas as luzes. Então a porta se abre lentamente enquanto um som genérico de vento sopra e a câmera entra no quarto das crianças, ao pé da cama. Ele se esforça para ficar acordado, para abrir os olhos, enquanto eles se fecham lentamente e eventualmente o garoto vai dormir. Depois, a cena corta para o relógio, enquanto um ponteiro dos segundos gira lentamente para as meia-noite. Quando o relógio toca, soa como um sino baixo e a câmera volta para o pé da cama do garoto. O Clockman coloca a cabeça pelo relógio para olhar o quarto como se o relógio fosse uma janela. Diferente do que mostra a imagem do cara que fez a descrição original, a cabeça do Clockman recua e seus braços saem e empurram o relógio como uma porta, revelando um grande buraco escuro atrás do relógio. Então o Clockman sai do buraco e o garoto acorda, e olha com olhos esbugalhados para ele. Então o Clockman começa a dançar uma estranha dança irlandesa. E ele parece um pouco diferente da imagem. Ele estava usando um suéter preto de gola alta e um chapéu coco. Sua pele era verde, e eu realmente não me lembro dele com barba, mas ele tinha um grande sorriso e dois grandes olhos com pupilas muito pequenas. Bom, nesse segundo relato já dá para notar algumas diferenças em relação ao relato original do Commander Centa, e isso com certeza confundiu a cabeça da galera que estava tentando ajudar na busca. Mas meio que não restavam dúvidas. Eles dois falavam da mesma coisa, do mesmo desenho animado, né? Outro pedaço do quebra-cabeça seria descoberto em um post de 6 de março de 2004 no fórum Animation Nation, que basicamente foi um fórum que não existe mais, onde se discutia animação, principalmente as ocidentais. No post, ele comenta alguns momentos de Pinwheel que o fez ficar com medo, e a descrição desses momentos bate com algumas características dos relatos anteriores sobre o Clockman. O usuário em questão era Michael W. Howard. O relato dele foi assim. Então, teve um curta baseado na história de uma garotinha que perdeu seus sapatos vermelhos. Então ela pediu a um mago por ajuda. Esse mago podia aparecer e desaparecer em qualquer lugar. Ele o ajudou, mas disse à garotinha que ela tinha que falar para a mãe dela. A garotinha vai para casa e espera que o mago esqueça o trato. Mas então a música se torna estranha. E o narrador diz: mas o mago, não esqueça dele.
Então, de novo vemos ele aparecendo e desaparecendo pelo chão da casa, até que de repente ele sai do relógio e a aborda, querendo saber o porquê dela não ter falado sobre os sapatos para a mãe. Ela compensa isso sendo levada pelo mago para uma viagem pelas estrelas, e no dia seguinte volta para casa e conta a verdade para sua mãe. Com essa nova peça no quebra-cabeças, muita gente começou a acreditar na história do Commander Centa. Afinal, agora era um usuário de um fórum de 2004 falando. Uma pessoa que não tinha nenhuma ligação com alguém do fórum The Flood ou 4chan. Mas, apesar da descoberta desse post e do hype inicial da galera da história, as buscas adormeceram por um tempo. Na realidade, alguns anos. Até que o criador da Lost Media Wiki, o Daikate, criou um artigo sobre o Clockman na Lost Media Wiki, que reacendeu o interesse pelas buscas ao Clockman. O Daikate conseguiu entrar em contato com o Michael Howe, do fórum Animation Nation, por exemplo. Em meados de 2015, ele também conseguiu conversar com o Commander Centa, e foi aí que ele decidiu tentar algo mais profundo. O Daikate conseguiu entrar em contato com Michael Karp, que trabalhou diretamente no Pinwheel, sendo um dos diretores do programa, que disse que ele lembrava vagamente de algo parecido com as descrições de Clockman na primeira temporada do programa, mas como ele só entrou na segunda temporada, não havia muito que ele se lembrasse, mas indicou uma pessoa que poderia ajudar nas buscas, a diretora executiva Lois Fortune. Agora, com o e-mail dessa diretora, cedido pelo Michael Karp, o Daikate entrou em contato com ela, mas infelizmente a diretora não se lembrava do curta do Clockman. Mas ela revelou que a maioria das animações exibidas pelo Pinwheel foram compradas por uma empresa chamada Cole Films, que era uma empresa que trabalhava comprando filmes e séries e animações e repassando para estúdios e canais de TV. Um desses canais era a Nickelodeon, que era responsável pelo Pinwheel. Mas essa empresa havia sido fechada e o Daikate não conseguia entrar em contato com os fundadores. A Lois Fortune deixou o contato de algumas pessoas que, assim como ela, trabalharam na Pinwheel. Um deles não respondeu e os outros dois também não conseguiram ajudar a desvendar esse mistério, que ficava cada vez mais sem solução. Depois desses eventos, o Daikate não desanimou e voltou de novo a sua atenção para Cole Films. Ele descobriu que Bernice Cole, a fundadora da empresa, havia falecido em 2001, mas ele conseguiu contato com a sua filha, Jane Cole, que o respondeu, mas também não serviu de muita ajuda. Parecia que nada dava certo, que isso nunca seria encontrado e o Clockman estaria perdido para sempre. Até que no dia 10 de dezembro de 2017, isso mesmo, 5 anos depois, um usuário da Lost Media Wiki, conhecido como Nitrate Nerd, que fazia sua caçada particular pelo Clockman, procurou por um filme chamado The Wizard, num site chamado WorldCat, que é um site que é basicamente um catálogo de bibliotecas pelo mundo, com dados de mais de 70 mil bibliotecas pelo mundo. Até que em um certo momento, o Nitrate Nerd encontrou um curta chamado Sally, que tinha um link no YouTube, e ao clicar no link, veio a surpresa. A animação tinha características muito parecidas com as que tinham sido descritas pelo Commander Centa e pelo usuário do 4chan e também pelo Michael W. Howe. Meus amigos, apesar de tanta busca, de tanto investimento de tempo, o curta do Clockman estava debaixo do nariz de todo mundo, no YouTube. No YouTube, ali, para todo mundo ver. O vídeo foi postado no dia 22 de setembro de 2017, pelo usuário Free Animated Moves, ou AAA Studio, AAA Studio, acho que é isso, que são os donos do curta. O vídeo foi enviado ao Commander Centa, que confirmou que aquele era mesmo o curta do Clockman. O mistério estava resolvido, finalmente o cara podia rever aquilo que o assombrou por 28 anos. O nome original do curta é O Para de Ver Sally. Eu nunca vou conseguir falar o nome, vou deixar o nome aí. Para de Ver Sally, o negócio desse. Eu não vou conseguir falar isso porque é em tcheco, tá, gente? Em inglês ficou conhecido como About Dress Sally e foi produzido durante o regime comunista na Tchecoslováquia em 1976 e foi inspirado num conto de fadas inglês chamado The Old Man at White House, que foi lançado num livro em 1897. O que me faz pensar que deve ter muita coisa perdida da animação nesses países que viram regimes comunistas. E não só animação.
Filmes, peças de teatro, músicas, qualquer coisa. Deve ter muita coisa perdida por lá. Bem, com o curta do Clockman finalmente encontrado, agora a procura era pela dublagem em inglês, que felizmente não demorou muito a ser encontrada. A galera foi lá e achou. Depois, o próprio estúdio dono da animação postou uma versão dublada em boa qualidade no YouTube também. E assim chegou o fim de uma procura de anos. Esse vídeo foi baseado num vídeo no canal gringo chamado Blame It On George, do qual gosto muito. E sim, esse vídeo ficou muito parecido. Mas fazer o quê? O vídeo do cara é a fonte mais completa sobre o assunto. Eu acho que isso não se caracteriza como uma cópia. Bom, mas se caracterizar, eu não ganho dinheiro com o YouTube, então pra mim tanto faz. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado da história e falou!